Geração Jornal com o melhor da informação na segunda-feira e hoje com um novo capítulo no caso das reclamações que envolvem a Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mião. Temos outros títulos para hoje que passam também pela aflição da juventude no BIE em relação ao desemprego. Refinação de petróleo em Angola. Capacidade pode passar do dobro até 2025, segundo a Fitch Solutions. Jornada do Presidente da República no Japão e os novos acordos assinados em áreas distintas. 10º aniversário da eleição do Papa Francisco. Principais momentos que marcaram a 95ª edição da Gala de Atribuição dos Prémios Oscar. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Voltamos hoje ao caso das reclamações que envolvem a Direção Nacional de Viação e Trânsito sobre a demora na entrega de documentos tratados. Houve a promessa da parte da instituição de que o problema dos munícipes afetados seria resolvido esta segunda-feira, o que não foi constatado pela nossa equipa. A demora na entrega dos documentos, como carta de condução e livrete, preocupa os automobilistas e taxistas que garantem estar agastados com esta situação. Desde 2021, o documento do veículo até agora nada. O mais engraçado é que o documento desse veículo caducou na sexta-feira. Na sexta-feira fomos na esquadra para fazer um carimbo, para pelo menos trabalharmos o final de semana. Eles disseram que não, tínhamos que ir na aviação em trânsito, que lá e podiam se imprimir na hora. Nós corremos o risco sempre, é sempre assim. Viemos aqui na aviação em trânsito, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. De momento também ninguém sabe por que houve esses atrasos. Você faz o pagamento, quando você chega lá dentro da instituição, há muita volta lá. Agora não sei o que está a ver lá de concreto. Se devia pensar um pouco mais na licença trimestral, semestral, enfim, para que talvez pudéssemos ter acesso todos nós, porque nem todos têm a possibilidade de adquirir uma licença anual. E o presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola disse que este é um problema que enfrentam há muitos anos. Nós, os taxistas, sentimos que quando vamos levantar o documento há uma série de burocracias e as pessoas acabam andando apenas com verbete, vão carimbando. E até mesmo quando o documento sai, as pessoas perdem interesse. Se não haver esta nossa intervenção, esta nossa diplomacia com a própria aviação em trânsito, acabam por andar com documentos ou até falsos, em alguns casos, ou documentos desatualizados. E alguns cidadãos que foram prometidos no último sábado para receber os seus documentos aqui na aviação em trânsito passaram por aquela porta e conseguiram receber os seus documentos, principalmente o passaporte, mas outros continuam na luta. Se não fosse a intervenção da TV Geração, não se resolveria nada. É de louvar e agradecer, porque realmente temos a carta. Eu dei entrada em 2021 da segunda via da carta e hoje, dia 13 de março, tenho a carta aqui em mão, em minha posse. Quero pedir à Direção de Viação em Trânsito, na pessoa dos seus responsáveis, que empenhem-se mais, melhorem mais os seus serviços, porque acredito, se vermos a volta aqui desse estabelecimento, tem muito pessoal que precisa obter não só a carta, assim como o seu livrete. Só em 2022 tive uma resposta que recebeu o guia do banco de pagamento, consegui pagar mês de outubro, fiz o pagamento, disseram que vai para casa, espera dessa ligação. Fui para casa, esperar a ligação, até agora nada. Abandono por causa da demora, porque é muito frustrante. Desde 2021, atrás da minha carta de condução, até hoje não tenho a minha carta de condução. E sobre a demora na entrega dos documentos, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária garantiu o seguinte. Nós estamos numa fase de modernização dos serviços de trânsito e segurança rodoviária, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista
tanto do ponto de vista legal, para que o atendimento aos nossos utentes e a intervenção no domínio da fiscalização possa ser cada vez mais eficaz e eficiente. Lembre-se que, em 2021, devido à demora na entrega dos documentos, mais de 7.000 cartas de condução e 66.000 livretes emitidos pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária em Luanda foram abandonados pelos utentes. Está em trabalho no município de Kisama uma delegação do governo da província de Luanda. Esta delegação cumpre uma jornada de constatação das principais dificuldades. O governador afirma que quer também alinhar melhor a sua estratégia de ação na zona. Esta é a comuna da Mushima, município da Kisama. O rio Kwanza dá as boas-vindas aos visitantes e a mamã Mushima os protege com seu manto precioso. Embora seja uma zona repleta de paisagens naturais, o município necessita de várias infraestruturas sociais. Aqui dentro do nosso município não temos escola de nível superior. Essa é uma das carências da juventude dentro do nosso grandioso município. A energia também é uma das maiores dificuldades também que estamos aqui, porque é uma central térmica, normalmente vem às 8 horas, para desligar às 22 horas. E às vezes ficamos uma semana sem energia por falta de combustível, a falta de emprego, o exagero dos pressários. Em termos de saúde, temos o nosso hospital municipal, tem atendido, embora tenha ocorrido certa carência naquilo que é a medicação. É um programa que a gente vai trabalhar para melhorar, porque só temos um hospital, que não é um hospital, é um centro de saúde. Mas agora com um novo programa de implementação, né? Programa especial, temos um hospital já dentro de alguns centros. Escolas também. Com o PIME temos muitas escolas, mas o problema do nosso município é que a desconcentração da população. Várias escolas que foram construídas no âmbito do PIM encontram-se inacabada. Na Kisama, faltam unidades hospitalares de referência. Estamos no bairro Pita, comuna da Mushima. Aqui, na Kisama, a população tem acesso à luz elétrica, mas de forma gradual. As lâmpadas acendem a partir das 8 horas da manhã e a escuridão toma conta deste local por volta das 22. Outra dificuldade desta zona é a falta de vias de acesso que ligam uma comuna da outra. O governador da província de Luanda realiza uma visita de 2 dias a Kisama para ouvir as preocupações da população. Da agenda de Manuel Homem, é prioritário avaliar as dificuldades de acesso à educação, saúde e propor soluções que visam melhorar as condições de vida dos munícipes. Estamos a fazer essa visita no quadro da visita de trabalho de Sua Excelência, o governador da província, o município de Kisama, no qual está enquadrada esta visita a construção de casas para o realojamento das populações do bairro Catondo, no sentido de dar espaço à execução do projeto da infraestrutura da Vila da Mushima. As residências são do tipo T3. A partir de maio, os primeiros beneficiários poderão mudar-se para as casas sociais. Aqui estão a construir as primeiras 300 casas e aqui estão já prontas as casas modelo e pensamos que tão logo aqui essas estejam prontas e os elementos de energia e águas resolvidas, poderemos começar com o processo de acomodação aqui das populações que estão no bairro Catondo. O desemprego e a voz da juventude na província do Bié. Pede-se ao Estado soluções que se mostrem mais rápidas e práticas para salvar a nova geração do fenómeno. Mas aquela região do país, a preocupação também passa pelo setor da educação, onde os populares exigem melhorias. É uma das 18 províncias do país, localiza-se na região central e por isso ganhou o título de Coração de Angola. Segundo projeções populacionais de 2018, elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, o Bié conta com uma população acima de 1.654.744 habitantes.
Como acontece um pouco por todo o país, no Bié a juventude é a maior parte da população. Todavia, é esta juventude que se debate com vários problemas. O desemprego é a principal queixa da juventude da província do Bié. A província do Bié tem duas estatais, temos a pedagógica e temos a politécnica, e temos outras que são privadas, e temos uma internacional do Kwanza. E dizer que ainda também em questões de universidades, muitos jovens se encontram fora das universidades, são poucas. Temos encontrado algumas dificuldades quando se trata na questão de documentações. A documentação é preciso sempre cumprirmos com os requisitos que as instâncias superiores ou institucional orientam. A juventude daqui, eles são muito relaxados mesmo, não gostam mesmo. Eles só dizem que não, estão ocupando nosso espaço, não sei quantos mais, mas não gostam mesmo de trabalhar. A delinquência é outra das preocupações. Aqui há muita delinquência na juventude. Menores de 18 anos roubam, ameaçam as pessoas na rua, recebem telefone, dinheiro. Os jovens entrevistados por nós foram unânimes nos apelos dirigidos ao governo. Aqui deveria ter mais bairros asfaltados, mais iluminação nas ruas, mais postos de saúde nos bairros. Se cada bairro tivesse uma escola, hospital, bem asfaltada, boa iluminação, uma esquadra de polícia a cada bairro, acho que o Bié ou o Cuito, a capital, teria completa. Gostaria que o governo fizesse organizasse mais a cidade, porque essa cidade geralmente fica um pouquinho desorganizada, suja, e tem poucos jardins para ficar. Geralmente os jovens gostam de ficar mais em sítios abertos, tipo em jardins como aqui. Aconselhar o Estado a criar mais institutos superiores para que combatemos o fora de sistema, né? Muitos jovens estão fora dos sistemas de ensino. Apelidada de Coração de Angola, a província do Bié tem pela frente muitos desafios. No domínio da formação académica, o Plano Integrado de Intervenções nos municípios está a contribuir para a diminuição do problema. Refiro, por exemplo, a construção de cerca de 67 escolas, prefazendo um universo de mais de 500 salas de aulas, e foi possível absorver pouco mais de 40 mil crianças que se encontravam fora do sistema de ensino ou estudar em condições precárias. Aumentaram-se as vagas no ensino superior, quer as instituições públicas, que são duas que funcionam na nossa província, e mais 3 natureza privada. A província também se depara com a situação das ravinas e vias de comunicações, questões estas que igualmente constam dos projetos do governo local. Até este momento conseguimos executar cerca de 750 quilómetros em terraplanagem, que já permite a mobilidade das pessoas e bens. Como sabem, o Bié é propensa a tanto o surgimento de ravinas. Num trabalho conjunto com o Ministério da Construção e Ordenamento do Território, portanto, temos este programa e temos certeza que nos próximos tempos vão ser lançadas obras para estancamento de ravinas que, de certo modo, ameaçam as nossas comunidades. Com um território de 70.314 km², o Bié é formado pelos municípios do Andulo, Camacupa, Catabola, Xinguar, Xitembo, Coemba, Cunhinga, Cuito e Nhareia. E no Ambo estão paradas as obras na estrada que dá acesso ao maior mercado paralelo da província e, até o momento, sem justificações claras. O quadro incomoda a população e particularmente os automobilistas, que são por isso forçados a enfrentar dificuldades na circulação. Homens e máquinas, apostos para garantir um trânsito mais seguro e com maior fluidez. Trata-se da reabilitação da principal via de acesso ao mercado da Quissala, vulgo Alemanha, no município sede do Ambo. Os moradores mostram-se ansiosos com os trabalhos que estão a ser feitos até o momento. Estou a achar gratuitamente porque os trabalhos que aí está a se fazer achamos que está conveniente. Passagem esse dia está mal porque é mesmo andar a pé, devido à ponte. Queremos mesmo para a nossa ponte para ficar bem, porque também não temos como passar. Há o rosto estampado com felicidades, porque antigamente transitava muito a via, mas está a haver previsões que está a melhorar muito. Mototaxistas esperam uma obra de qualidade
e duradoura, por serem os principais usuários da referida via. Esse troço é que facilita muito a praça da Alemanha. O governo pensou muito bem mesmo. Nos tempos atrás nós passamos muito mal. E estão a fazer esta coisa, é muito importante, eu agradeço. Eu acho que as empresas que têm feito esse trabalho gostam de repetir os trabalhos. Convém fazer o trabalho de uma vez. Temos uma vantagem, porque essa estrada, por exemplo, para as pessoas que saem da Cala, que saem do outro sítio, fica mais próximo. Fizemos algumas reclamações, não deu certo, fizemos reclamações, não deu certo, mas agora chegou em tempo e hora, estamos muito agradecidos. É isso mesmo de agradecer esse imenso trabalho. Quanto taxista, eu digo que o trabalho é louvável. É de agradecer e de enaltecer o trabalho do executivo, não só porque a ponte de facto esteve mesmo mal. A empresa responsável pela empreitada garante a conclusão dos trabalhos em abril, mas até o momento a chuva tem sido o principal calcanhar daqueles. Que está chovendo muito e não possibilita o trabalho. A previsão é de até dia 6 de abril, se até lá as chuvas permitirem. Estamos a fazer a escavação. E estamos a fazer a nova base, atendendo o troço que esteve muito mal. Então estamos a pôr rachão para ver se a base fica mais compactada. São calçadas, atendendo o troço do jeito que é, aglomera muita água, o asfalto já não dará durabilidade. Então a calçada será ideal para o local. Nesta reportagem, tentamos a todo custo ouvir a administração local, mas infelizmente não fomos bem-sucedidos. E depois do intervalo, previsões no setor dos petróleos, contas da Fish Solutions sobre a capacidade angolana de refinação. E ainda no próximo bloco, o essencial sobre a visita do Presidente da República ao Japão, acordos assinados e os próximos passos da agenda. Continue connosco, não saia daí, voltamos já. Segunda parte do jornal outra vez. Boa noite. O Presidente da República reafirmou durante o Fórum de Negócios Japão-Angola que o país já tem um bom ambiente de negócios e condições para que os investidores estrangeiros sintam-se seguros no mercado nacional. O chefe de Estado convidou o empresariado japonês a investir em Angola e voltou a destacar as potencialidades do setor da agroindústria. Por ocasião do Fórum de Negócios Japão-Angola, na sua intervenção, o Presidente da República referenciou a abertura dada pelo governo japonês para aprofundar cada vez mais a relação entre os dois países. João Lourenço disse que o encontro com os empresários dos mais diversos setores demonstram a sua firme vontade de investir em Angola. É com elevada satisfação que tenho a honra de participar neste Fórum de Negócios Japão-Angola, que constitui uma boa ocasião para aprofundarmos o diálogo e trocarmos pontos de vista sobre as diversas oportunidades de investimento que existem em Angola e no Japão. Uma palavra especial de reconhecimento e agradecimento vai para a Organização para o Comércio Externo do Japão, JETRO, por ter organizado, em associação com a nossa Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, a IPEX, este evento, que reúne membros dos governos do Japão e da Angola, bem como empresários japoneses dos mais diversos setores da atividade, que com a sua presença demonstram sua firme vontade de investir em Angola. Com base nos projetos com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, João Lourenço realçou a conclusão da segunda fase de reabilitação do Porto do Namibe e do projeto integrado da Baía do Namibe, desenvolvido pela Toyota. Este projeto inclui a construção do terminal de contentores do Porto do Namibe, para além da reforma e reconstrução do terminal de exportação de minério de ferro no Sacomar, na mesma província do Namibe. Com estes investimentos, espera-se um incremento no volume das exportações e das importações de vários produtos, com efeitos positivos no desempenho da economia nacional e naquela região do país em particular. O chefe de Estado acredita que o país está a implementar importantes reformas visando tornar-se cada vez mais aberto ao mundo, sobretudo com um clima de negócios mais acolhedor do investimento privado nacional e estrangeiro. Como resultado destas reformas, Angola dispõe hoje de um ambiente de maior transparência
de boa governação, com ações claras de combate contra a corrupção e a impunidade. Somos um país que respeita e protege a propriedade privada e a sã concorrência entre os agentes econômicos e que defende e assegura a melhoria na circulação internacional de capitais, dos rendimentos e dos dividendos. Segundo o ministro de Estado das Relações Exteriores do Japão, que já esteve no nosso país, garante que o programa de formação de quadros na Academia da Toyota tem dado os seus devidos frutos. Eu visitei Angola outro mês e então conversei com os representantes do governo angolano e também empresas japonesas e percebi o grande potencial da Angola. E também visitei a Academia Toyota em Angola e para que a empresa japonesa possa realmente frutificar o potencial de Angola, as empresas japonesas também estão trabalhando para a formação de pessoas em Angola. E hoje, né, temos grande participação de empresas japonesas e isso representa realmente um grande interesse em relação a Angola, que possui um grande potencial para o futuro. Né? E aproveitando este fórum, penso que empresas japonesas terão ainda maior interesse em Angola e também o intercâmbio entre as empresas japonesas e angolanas, o matching de negócios será promovido e essa relação bilateral de negócios poderá então alcançar um novo patamar. Já o vice-ministro parlamentar da Economia, Comércio e Indústria do Japão disse que, apesar de Angola possuir vários recursos naturais, como petróleo e diamante, o país tem potencial para oferecer mais ao mercado mundial. Angola tem um potencial econômico não só do recurso natural, como agricultura, pesca, turismo, e sendo um grande parceiro importante econômico do Japão. Então, estamos bastante na expectativa do crescimento de Angola e muitas empresas japonesas também estão trabalhando para criar uma infraestrutura de alto nível, para poder construir uma infraestrutura, indústria manufatureira, investimento na área industrial. E no Japão foram assinados acordos de cooperação nas áreas de energia e água, transporte e telecomunicações. O Japão disponibiliza-se também em ajudar Angola na formação, por meio de bolsas de estudo, de jovens que possam assegurar futuramente a indústria aeroespacial do país. A Agência de Cooperação Internacional do Japão está a implementar o projeto integrado de Moçambique. Segundo o PCA do Porto do Namibe, o projeto orçado em cerca de 600 milhões de dólares inclui a construção do terminal de contentores, para além da reforma e construção do terminal e exportação de minério de ferro. Trata-se de um projeto com dois pacotes, portanto, é a reabilitação do terminal mineraleiro do Sacomar, e o outro é a construção de um terminal novo de contentores. Portanto, são dois pacotes que constituem um só projeto, com financiamento aqui do Japão. Portanto, patrocinado pela Toyota Tsusho Corporation. E os valores? Os dois projetos estão orçados em cerca de 600 milhões de USD, portanto de dólar. Neste momento, do ponto de vista de execução física, nós estamos aí entre 10% a 15% de execução. E do ponto de vista de execução financeira, também estamos aí na ordem dos 20%. Portanto, em princípio, podemos considerar que o projeto está em bom andamento. Não, o facto de só o projeto engajar 500 empregos diretos e também de possibilitar com a criação dessas duas infraestruturas modernizadas, o engajamento de novos jovens vai certamente criar aqui um impacto social bastante positivo.
O governo angolano vai assinar um acordo com o governo japonês e a empresa Toyota para apoiar na distribuição de energia e água na zona franca da Barra do Dande e também para a exploração de águas subterrâneas no sul de Angola. Como sabem, é uma região que tem sofrido os efeitos das estiagens prolongadas e o grupo Toyota Chuchu pretende então realizar furos artesianos utilizando sistemas solares para bombeamento de água. São soluções que vão juntar-se àqueles projetos mais estruturantes de combate à seca que nós estamos a desenvolver. Portanto, o conteúdo do memorando pretende exatamente esse objetivo. Mas queria também referir-vos outra ação importante que tem estado a decorrer com o Japão e que tem a ver com a construção da linha de transporte de energia entre o Lubango e Moçambique, que é um projeto de mais de 150 milhões de dólares e que vai ser financiado pelo JICA, pela Agência Internacional de Cooperação do Japão. Portanto, é um projeto prioritário que o Japão vai também financiar no nosso país. No domínio da indústria aeroespacial e no âmbito da visita do presidente João Lourenço aqui no Japão, Angola assinou um memorando de entendimento e de cooperação com o governo japonês no setor das telecomunicações, a fim de tornar-se numa potência africana a curto e médio prazos. Como sabem, Angola tem um programa espacial e, tendo em conta o desenvolvimento que o Japão tem nessa indústria, nós vamos com o Japão trabalhar sobretudo na perspectiva da formação dos nossos quadros, na perspectiva de colhermos da parte do Japão a sua experiência na indústria espacial. Portanto, assim, de uma maneira geral, o acordo que vai ser assinado hoje visa, sobretudo, os aspectos de formação relacionados com a indústria espacial. Nós, mesmo no projeto ANGOSAT, que é um dos componentes do Programa Espacial Nacional, nós não tivemos só ligados à Rússia. Uma grande componente do ANGOSAT foi construído na Europa, nomeadamente em França. Temos quadros do Gabinete do Programa de Gestão Espacial Nacional que obtiveram categorias de doutores e mestres em França, portanto na Universidade de Airbase. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o Japão. Já tivemos colegas jovens do gabinete que se formaram aqui no Japão. Portanto, a indústria espacial é vasta e nós queremos estar entre os melhores. E o Japão está incluído dentre os melhores no que a indústria espacial diz respeito. Neste fórum, o chefe do executivo convidou os empresários de ambos os países a aproveitarem este clima de cooperação para transformarem as oportunidades de investimentos existentes em riqueza e prosperidade para os nossos povos e nações. Novos passos no combate à evasão fiscal. Angola juntou-se ao Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informação. O nosso país é agora o 35º país africano a aderir à iniciativa e passa a assumir a posição 166 no ranking mundial. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Angola vai juntar-se ao grupo de países que inclui todos os membros do grupo das 20 nações mais industrializadas, todos os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, todos os centros financeiros internacionais e um grande número de países em desenvolvimento com empenho em combater a evasão fiscal feita através de paraísos fiscais no estrangeiro e na implementação dos padrões de troca de informação internacionalmente acordados. Além disso, Angola vai também juntar-se à Africa Initiative, um programa de trabalho lançado em 2014 para apoiar a mobilização fiscal interna e a luta contra os fluxos financeiros ilícitos em África, através de melhorias na transparência orçamental e troca de informação. O Fórum Global é uma das principais entidades mandatadas pelos Estados para garantir que as jurisdições em todo o mundo aderem e implementem de forma eficaz quer a troca de informação harmonizada, quer o processo padrão de troca de informação. Os Estados-membros beneficiam também de um programa de assistência técnica e formação na aplicação destas iniciativas. A Indonésia mostra-se disponível em avançar para outras áreas de cooperação com Angola. O país asiático quer emprestar a sua experiência ao nosso na produção do óleo de palma e também apostar na indústria têxtil. Novos passos podem ser dados entre Angola e a Indonésia.
O país, que é uma das maiores economias do Sudoeste Asiático, é vista como grande parceira para, num futuro próximo, ajudar Angola na produção de óleo de palma. Como sabem, o Sudoeste Asiático tem os maiores produtores de óleo de palma e a Indonésia é um dos grandes produtores. E então falamos demoradamente sobre isso. Falamos também sobre a indústria têxtil, que eles são muito fortes no desenvolvimento industrial têxtil. E ficamos de estabelecer uma comissão conjunta que vai trabalhar para o estabelecimento de um programa que poderemos vir a estruturar para o desenvolvimento da relação nesses dois específicos programas. Programa de desenvolvimento têxtil e a produção do óleo de palma. Em atividade na República da Namíbia, a Indonésia tem desenvolvido com maior expressão programas com os países africanos desde 2018. Apostando na construção de infraestruturas. Com Angola, o valor das importações dos produtos deste país, como laticínios, óleo de palma e vegetais, atinge uma cifra de 40 milhões de dólares ao ano. A Indonésia pensa em fortalecer os laços muito além do petróleo e gás, parceria que possui com a petrolífera Sonangol. Penso que esta cooperação de óleo de palma vai ser prioritária para nós. Queremos também balancear esta relação entre os dois países e podemos também exportar muitos produtos alimentícios para Angola. Nos últimos 20 anos, poucos trabalhos foram feitos entre os dois países. O encontro marca, assim, uma viragem para os novos tempos, onde se espera um investimento mais realista. E a entrada de Angola para a zona de comércio livre em África voltou a ser debatida hoje. E foi durante um encontro entre o secretário de Estado para o Comércio e uma delegação da SADC. Apontada como uma solução peculiar que os países beneficiem de incentivos associados à liberalização das trocas entre eles, conservando a sua independência em termos de política económica interna e externa, a Zona de Comércio Livre vem dar maior abertura em matéria de negócios na região da SADC. De acordo com o secretário de Estado para o Comércio, Amadeu Nunes, Angola pode dar esse passo mais cedo. Nós queremos que até o final deste ano, porque a proposta do secretariado era só para 2024, a nossa entrada efetiva, nós pedimos para que isso aconteça ainda este ano. 3.000 linhas pautais já estavam a zero, né? Portanto, o que nós fizemos foi aumentar para 85%, normalmente são 85%, mas isso é faseado, não significa que quando entrarmos que imediatamente, não é, os outros países podem vir colocar aqui os produtos a zero. Sim, podem colocar, mas é um sistema e é um percurso comercial. Com a adesão de Angola à zona de livre comércio, o país pode, entre outras vantagens, observar um desenvolvimento mais dinâmico na sua economia. Com isso, os empresários terão escolhas mais alargadas e taxas mais atrativas. Que é uma possibilidade de mercado. O mercado angolano vai expandir-se além fronteiras. Sai de uma possibilidade de vender para 33 milhões de habitantes e pode vender, não é, para cerca de 200 milhões de habitantes, que é o povo que vive nessa zona de comércio livre da SADC. O PIB de Angola representa cerca de 9% do PIB da SADC. Angola representa, em termos de população, cerca de 9% também da população da SADC. Como pode ver, não é, sair de uma possibilidade de 9% do mercado para uma possibilidade de 91% do mercado é sempre muito bom para a classe empresarial. Então, espera-se que os empresários angolanos consigam perceber isto, que a zona de comércio livre continental africana só lhes vai dar vantagens. No primeiro semestre de 2022, a balança comercial de Angola com o resto do mundo atingiu um total de 28.859 milhões de dólares. Deste valor, as trocas comerciais quanto à importação e exportação de mercadorias nos países africanos fixou-se em 994 milhões de dólares. Com 50% dos tarifários alcançados, Angola precisa apenas de 35% para consagrar-se como um país membro da Zona de Comércio Livre. Ciente de que o setor privado é que move a economia, é preciso que tenha seus inputs, é preciso que tenha consigo lá a sua contribuição para que, quando começamos a implementar a Zona de Comércio Livre, eles estejam confortáveis. Mas também vamos falar de alguns instrumentos de facilitação do comércio, como é o caso de regras de origem, sistema de trânsito,
Vamos falar também de gestão coordenada de fronteiras, entre outros, que também contribuem ou apoiem a implementação da Zona de Comércio Livre da SADC. Há boas perspectivas avançadas pela consultora Fish Solutions sobre a capacidade de refinação de petróleo em Angola. Segundo a consultora, há bons indicadores que apontam que essa capacidade venha passar do dobro até 2025. A capacidade de refinação de petróleo em Angola vai duplicar até 2025. A previsão é da consultora Fish Solution, que considerou hoje que a capacidade de refinação de petróleo em Angola vai mais do que duplicar, passando dos atuais 100 mil barris de petróleo por dia para quase 250 mil em 2025. O segmento de refinação de petróleo em Angola vai ter uma expansão rápida até os meados desta década, alimentada pela refinaria de Cabinda e pelo projeto do Soio, escreve a Fish Solution, apontando que este crescimento da capacidade de refinação resulta da estratégia multianual do governo, que tem como objetivo reduzir a dependência das importações e estabelecer um setor integrado que vai da exploração à produção e refinação. Angola produz mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, mas tem uma limitada capacidade de refinação. Com a entrada em funcionamento da refinaria de Cabinda, com a implementação da segunda fase em 2024, a refinaria deverá conseguir processar mais de 30 mil barris diários. A refinaria do Soio, por sua vez, deverá começar a operar em 2025 e vai acrescentar 100 mil barris à capacidade de refinação angolana, o que faria o total subir para 233 mil barris de petróleo, ou seja, quase 25% da produção atual do país, um pouco acima de 1 milhão de barris por dia. Na Assembleia Nacional, os deputados apreciaram hoje a proposta de envio de reforço militar à RDC. Os presidentes dos grupos parlamentares reuniram-se hoje para apreciar um documento com caráter de urgência submetido à Assembleia Nacional pelo Presidente da República na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. O encontro dos grupos parlamentares, que durou aproximadamente 30 minutos, serviu para analisar e preparar as próximas sessões plenárias marcadas para este mês, sendo a primeira para o dia 17 e a segunda para o dia 29. Feita a devida apreciação e dada a urgência da matéria, será convocada uma reunião plenária extraordinária que terá lugar no dia 17 de março, próxima sexta-feira, para a discussão e votação do projeto de resolução que aprova o pedido de autorização do Presidente da República, enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, sobre o envio de um contingente militar da componente de operações de apoio e manutenção da paz na região leste da República Democrática do Congo. Deste modo, informamos que durante o mês de março, a Assembleia Nacional vai realizar 2 reuniões plenárias extraordinárias, sendo a primeira no dia 17 e a segunda no dia 29, conforme o comunicado proferido em sede da última conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. Angola tem desempenhado o papel de mediador no conflito entre o M23 e o exército congolês, mas o último cessar-fogo alcançado e que deveria entrar em vigor na terça-feira não se concretizou. O leste da República Democrática do Congo tem estado debaixo de fogo desde finais de 2021 e houve um aumento de violência, com o grupo armado M23 a conquistar territórios na região. Em Cabinda, deputados do Círculo Provincial foram recebidos pela governadora da província, num encontro onde também apresentaram as suas principais inquietações. Deputados do Círculo de Cabinda recebidos em audiência pela governadora Mara Chiosa. O encontro serviu para abordar as principais questões ligadas à província. Os deputados do Círculo de Cabinda mostraram-se disponíveis em colaborar com o governo provincial no sentido de ver a região mais a norte do país desenvolvida. Lourenço Lumingo, em nome dos deputados, disse acreditar na colaboração do governo provincial para a execução do programa aprovado pela Assembleia Nacional. Numa primeira fase, apenas cumprimentos de cortesia e nos conhecermos melhor. E aproveitamos de dizer à governadora também para
contar conosco em termos de trabalho, até porque estamos todos a servir a província. Tem que haver a colaboração, tanto quem governa e nós que estamos na Assembleia Nacional a fiscalizar o mesmo Executivo. Vamos radiografar a província e dentro de alguns meses, vamos marcar novamente um encontro de trabalho. Quer dizer, vamos buscar os problemas todos que existem no interior, vamos marcar um encontro de trabalho com a governadora, no sentido de encontrarmos uma solução, numa primeira fase, ao nível de Cabinda, e se não for ao nível de Cabinda, então nós vamos levar o problema ao nível das estruturas centrais para dar uma solução a esses problemas que afligem a população. A outra audiência serviu também para receber o novo diretor dos Serviços de Migração Estrangeiros. No final da audiência, o subcomissário de Migração, Diogo Baltazar, anunciou existir já um plano que será aplicado para conter alguns problemas identificados em Cabinda. Por ser uma província fronteiriça, devemos dar, na verdade, uma atenção especial, tendo em conta a estancar a imigração ilegal. E, naturalmente, em termos de atendimento aos nossos utentes, devemos acelerar os mecanismos no sentido de satisfazer as necessidades da nossa população. E falamos a seguir do 10º aniversário da eleição do Papa Francisco, completados hoje. Aos 86 anos, o Papa Francisco tem evitado falar de reforma e descreve o papado como um trabalho para a vida toda. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco completou 10 anos de pontificado. Durante este tempo, tem enfrentado vários desafios no interior da Igreja Católica. Temas como o casamento gay, métodos contraceptivos e aborto foram tratados com uma visão pastoral de acolhimento, mas com alguma resistência interna na Cúria Romana. A realidade da família é outro tema de destaque no pontificado. Foram realizadas 2 assembleias, uma exortação apostólica, um ano temático e dezenas de catequeses sobre o tema. Em abril de 2020, determinou a criação de uma comissão para reconhecer o papel das mulheres católicas dentro da Igreja, ou seja, dar a elas o direito de assumir um posto no clero, exercer funções hoje restritas a homens, como celebrar batismos, casamentos e tornarem-se diaconisas. Para enfrentar os escândalos de abusos sexuais de menores de idade praticados por religiosos, aboliu o sigilo pontifício, que era utilizado por autoridades eclesiásticas para não comunicarem tais atos. O padre italiano Marco Politi disse que o fim da obrigatoriedade do celibato é outro tema proposto pelo Papa sem resultados práticos até o momento, devido à resistência de grupos conservadores. Brasil alerta bolsonaristas suspeitos dos ataques de 8 de janeiro. O compacto internacional acontece a seguir com a Janete Meio-Dia, que tem outros detalhes. Janete, boa noite. Boa noite, Kinei Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou hoje a libertação de mais de 130 cidadãos brasileiros suspeitos de terem participado nos ataques às sedes dos principais poderes do Brasil. Segundo informações divulgadas pela instituição, os cidadãos soltos devem usar uma pulseira eletrónica, não podem sair de casa à noite ou usar as redes sociais e estão proibidos de entrar em contato com outros detidos. Atualmente, continuam presas 392 pessoas. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. 40 pessoas foram declaradas mortas nesta segunda-feira em consequência da tempestade tropical Fred no Malawi. De acordo com as autoridades do governo, o número pode aumentar. Uma área residencial na cidade de Blantyre estava coberta de lama, enquanto as operações de busca e resgate procuravam corpos presos entre rochas e lama. A tempestade tropical Fred atingiu ainda o centro de Moçambique neste sábado, onde deixou 8 mortos.
6 pessoas morreram e 31 foram dadas como desaparecidas após o naufrágio de um pequeno ferry no Gabão, segundo o novo balanço anunciado hoje pelo governo do país. Na quinta-feira, o primeiro balanço das autoridades gabonesas indicava que 2 corpos tinham sido recuperados no mar. De acordo com o governo local, as buscas pelos desaparecidos continuam hoje na região do naufrágio. Entre os mortos está uma criança e as autoridades declararam também que 124 pessoas foram resgatadas com vida das 161 que constavam numa lista oficial. Milhares de médicos júniores na Grã-Bretanha saíram à rua nesta segunda-feira para dar início a uma greve de 3 dias. Os profissionais protestam contra o valor do pagamento que recebem atualmente. A Associação Médica Britânica afirma que o salário inicial para médicos júniores pode chegar a $17,4 por hora, um valor inferior ao salário máximo de um empregado de bar numa cadeia britânica de café. As autoridades dos Estados Unidos da América impediram que centenas de migrantes venezuelanos provenientes do México entrassem no país depois que um grupo rompeu as linhas mexicanas para exigir asilo em território americano. Uma cidadã venezuelana de 18 anos disse que pretende entrar nos Estados Unidos para terem um futuro melhor. Depois de alguns empurrões com os funcionários, a multidão de migrantes retirou-se. Alguns foram para as margens do Rio Grande, onde foram monitorados por funcionários da imigração dos Estados Unidos. As Forças Armadas da Coreia do Sul e as tropas norte-americanas iniciaram exercícios militares conjuntos de larga escala, denominados Escudo da Liberdade, um dia após a Coreia do Norte ter lançado 2 mísseis. Os exercícios vão decorrer durante 11 dias e são as manobras militares de maior duração já realizadas pelos 2 países. Com estas manobras, os 2 governos procuram supostamente enviar uma mensagem à Coreia do Norte que ameaça desenvolver o seu programa nuclear. Está contada a atualidade internacional. Simeão Mundula e Quina Santos, boa noite. Boa noite, Janete. Muito obrigada. Ora bem, perdeu a vida aos 88 anos o Nobel de Literatura japonês. Kenzaburo ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1994 e tornou-se no segundo autor japonês a alcançar esta distinção. A morte do romancista japonês foi anunciada pela editora Kodansha através de um comunicado no qual informa que Kenzaburo morreu de velhice na madrugada de 3 de março aos 88 anos. Kenzaburo Oie, que venceu o Prémio Nobel da Literatura em 1994, foi descrito pelo júri na altura como alguém de grande força poética que cria um mundo imaginário onde a vida e o mito fundem-se para formar um quadro confuso da atual frágil situação humana. Na sua obra, denunciou a violência aplicada aos fracos e manifestou-se contra o conformismo da sociedade japonesa. O escritor ficou conhecido por uma postura pacifista e como um defensor da causa antinuclear. Pouco depois de vencer o Prémio Nobel da Literatura, Oe recusou a Ordem da Cultura, uma distinção japonesa atribuída pelo imperador do país, alegando que não podia reconhecer nenhuma autoridade nem valor superior à democracia. É o fim das notícias na edição de segunda-feira. O Girassol Jornal volta a estar consigo amanhã, à mesma hora. Obrigada pela companhia de sempre.